31 de outubro, dia de Halloween, e você que estava pensando que a Argentina não tem histórias sombrias, hoje a gente vai falar sobre um ponto turístico aqui da Argentina, mais precisamente Buenos Aires, o cemitério da Recoleta, um dos lugares mais visitados do mundo e que tem muita história sombria. A gente já foi lá, tem vídeo do nosso canal mostrando, porém hoje a gente vai contar algumas histórias que eu tenho certeza que vão te surpreender e te deixar de cabelo em pé. Fala, meus lisos, como é que vocês estão? Sou o Flanegada, Michele Alexandre Tutaninho, Lisos por aí, em mais um vídeo aqui no nosso canal, Lisos por aí, sempre trazendo novidades sobre a Argentina. Hoje, Halloween aqui na Argentina, e hoje é dia da gente falar sobre histórias sombrias. Mais precisamente eu vou falar sobre histórias do cemitério da Recoleta. Para quem não sabe, esse cemitério, meu povo, é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Ela foi eleita pela revista The Out da Inglaterra como um dos 20 lugares mais sombrios do mundo. Quando se fala, rapaz, assim, eu fico até hoje espantado quando a gente comenta para as pessoas que um dos pontos turísticos mais visitados de Buenos Aires é um cemitério. Confesso que pela primeira vez eu fiquei meio assim, eu vou sair do Brasil para ir num cemitério? Sério isso? Porém, ao chegar lá, meu povo, foi uma grata surpresa. Para quem não sabe, o cemitério da Recoleta é um verdadeiro museu a céu aberto. Várias esculturas, vários mausoléus, assim, gigantescos. É assim, lindíssimo, traz uma beleza diferente. E olha que a gente, no dia que estava visitando a última passagem, a gente já foi mais uma vez para o cemitério da Recoleta. E na nossa última passagem, no meio do cemitério, estava acontecendo simplesmente uma sessão de fotos, que muito se parecia com uma sessão de fotos para um casamento. Eu sei que parece meio mórbido, mas foi o que a gente presenciou lá. Porém, hoje a gente vai falar, meu povo, de histórias sombrias deste cemitério. Histórias de pessoas que, sim, estão enterradas lá. Então, se prepara que essas histórias vão te surpreender. E a primeira história que a gente já vem trazendo para vocês, meu povo, é de arrepiar os cabelos, que é a história de Rufina, a jovem que foi enterrada viva. Vocês não escutaram errado não. Ela foi literalmente enterrada viva. A história fala, meu povo, que Rufina, no dia que completou 19 anos de idade, foi simplesmente encontrada morta. Os médicos afirmaram que ela teve um ataque cardíaco e esse tinha sido o motivo da morte dela. E justamente um dia após a morte dela, ela foi enterrada no cemitério da Recoleta. Até aí, uma história normal. Porém, meu povo, dias após o enterro dela, os funcionários do cemitério da Recoleta começaram a falar que estavam escutando muitos barulhos, ruídos, pancadas vindo justamente do caixão de Rufina. Depois de tanto escutar esses barulhos, eles foram verificar e constataram que o caixão estava de uma forma diferente. Não estava na mesma posição que tinha sido colocado. E isso assustou bastante eles e eles informaram para a administração que o caixão tinha se mexido, que não estava no mesmo lugar, que eles escutaram várias coisas e quando foram verificar, meu povo, simplesmente quando abriram o caixão, viram que tinha marcas de unhas no caixão, marcas de unhas no rosto dela, muitos machucados. Ou seja, ela literalmente foi enterrada viva, muito possivelmente ela sofria de catalepsia, que é um estado em que a pessoa
fica com os sinais vitais muito baixos, ou seja, na época que isso aconteceu, os médicos não conseguiram constatar a morte dela, ou seja, eles não conseguiram constatar sinais vitais naquele momento e declararam ela como morta. E sim, ela realmente foi enterrada viva. E por isso, hoje, lá no mausoléu de Rufina, tem uma estátua de uma jovem abrindo uma porta, simbolizando tudo o que aconteceu. Uma forma macabra de homenagear Rufina. E a outra história que a gente vem contar para vocês é da famosa Dama de Branco. Uma das histórias mais famosas do cemitério da Recoleta, meu povo, justamente é da Dama de Branco, uma jovem de 15 anos de idade que morreu em 1925 devido a uma leucemia. 5 anos após a morte dessa jovem, um cavalheiro andando pelo cemitério da Recoleta avistou uma jovem de branco, chorando, triste, pelos corredores do cemitério, e justamente ao se deparar com uma jovem no meio do cemitério, ele simplesmente a convidou para tomar um café. E durante esse café, eles começaram a conversar e se apaixonaram. Houve um link na mesma hora, eles se aproximaram e durante esse café, o rapaz deu um beijo nessa jovem. Na mesma hora, no mesmo momento, ela se assustou, pegou, saiu correndo, derramou o café, sujou o paletó do rapaz e, sem perceber, ela levou o paletó sujo com ela e saiu correndo em direção ao cemitério. O rapaz ficou sem entender nada, ficou olhando, tentando entender por que é que ela tinha corrido daquela forma, se eles estavam se entendendo. Mais tarde, o rapaz que estava buscando essa jovem, andando pelo cemitério, encontrou o seu paletó em cima de um túmulo. Quando ele reparou que o túmulo era justamente da jovem com quem ele estava tomando café. Ele realmente ficou perplexo por ver justamente o rosto em mármore da jovem que ele tinha acabado de tomar um café. Falam-se que durante caminhadas noturnas no povo, alguns espíritos até hoje entregam flores brancas para a Dama de Branco do cemitério da Recoleta. Essa é uma das lendas mais famosas que existe lá no cemitério. Outra história bem intrigante e muito macabra é a história do zelador. Olha só que história macabra. Vou falar a história de Davi Acheno, um funcionário do cemitério da Recoleta que tinha o sonho de ser enterrado justamente no cemitério. Alexandre, mas é normal uma pessoa, não, quando eu morrer eu vou querer ser enterrado no cemitério tal, porque eu acho interessante, Escuta só essa história. Este cidadão era tão obcecado por ser enterrado justamente no cemitério da Recoleta que simplesmente ele planejou tudo. Ele, só para vocês terem ideia, viajou até a Itália com a ajuda do irmão dele. Lá na Itália, ele foi em busca de comprar uma escultura para colocar no túmulo dele. Detalhe macabro: ele fez a compra e na escultura já tinha a data da morte dele. Quando os colegas de Davi ficaram sabendo dessa história, eles ficaram perguntando para ele que loucura era essa, mas sempre ele ficava calado. E depois de um certo tempo, ele conseguiu comprar o túmulo, ele começou a pagar pelo local lá no cemitério da Recoleta, e no dia que ele terminou a construção do seu mausoléu, ele foi lá na administração do cemitério e informou para a administração: olha, a partir de hoje eu já não trabalho mais aqui. Se despediu de todo mundo, falou: este foi o meu último dia de trabalho, foi para casa e simplesmente tirou a própria vida. Só para vocês terem uma ideia de como essa história é macabra, lá no seu mausoléu, a estátua dele é com as roupas de trabalho, com as ferramentas de trabalho, algo
muito assustador e macabro. Finalmente, ele realizou o sonho de ser enterrado no cemitério da Recoleta na data que ele tinha informado. Eu acho que essa é uma das histórias mais macabras que eu já vi. Eu acho que talvez ele seja o único proprietário de uma terra lá no cemitério que ficou muito feliz com a situação. Agora eu vou falar uma história. O casal que levou o ódio e a raiva para um outro patamar. Vou falar a história agora de Salvador de Carril e Tibúrcia. Um casal que se odeia até na eternidade. E olha que Salvador de Carril não é qualquer pessoa. Ele foi vice-presidente constitucionalista, governador de San Juan e ministro do governo. Ou seja, ele foi uma figura importante da história argentina. E tinha uma raiva da mulher, meu povo, que vocês precisavam ver. Após uma briga terrível, eles pararam simplesmente de falar: "Ah, Alexandre, isso é bobagem, isso aí depois passa". Meu povo, eles ficaram 30 anos, 30 dias, 30 anos sem se falar. A raiva foi tanta que quando ele morreu, a esposa mandou fazer um mausoléu para ele, com o busto dele virado para o sul. 15 anos depois, Tibúrcia também faleceu. Porém, ela deixou uma carta. E essa carta vinha o seu último desejo, que ela fosse enterrada também naquele mesmo mausoléu. Porém, com um detalhe impressionante. Quero que construam também um busto em minha homenagem, mas que coloque de costas para o busto desse desgramado, porque eu não falei com ele em vida, não olhei para ele, mas faz 30 anos. Não vai ser agora, depois da morte, que eu vou olhar para ele. Então, eu não quero olhar, então me façam de costas para ele. E é um dos lugares mais visitados do cemitério da Recoleta, justamente esse mausoléu desse casal, onde tem duas estátuas, uma de costa para a outra. E agora, para finalizar essas histórias, meu povo, eu vou contar a história de Liliana e o seu fiel cão, em uma das histórias mais comoventes e assim curiosas do cemitério da Recoleta. Em 1970, infelizmente, Liliana perdeu a sua vida em um trágico acidente lá na Áustria. Então, durante a sua lua de mel, ela sofreu um acidente e perdeu a vida, vítima de uma avalanche. Alexandre, o que é que tem de curioso e macabro nessa história? Meu povo, no mesmo dia, a 14 mil quilômetros de distância, aqui na Argentina, o seu fiel companheiro, Sabu, o cãozinho dela, morreu também. Isso no mesmo dia, como se eles tivessem uma conexão muito forte. E devido a essa conexão extremamente forte, o seu pai tomou uma decisão de justamente homenagear tanto Liliana quanto Sabu, que era um cãozinho extremamente companheiro de Liliana. E hoje, no seu mausoléu, que foi feito basicamente uma reprodução inspirada em seu quarto, onde tem uma estátua de Liliana com o seu cãozinho Sabu, justamente num dos lugares onde eles mais gostavam, que era o quarto de Liliana. É uma das homenagens mais bonitas e também um dos pontos mais visitados do cemitério da Recoleta. Todo mundo vai lá e passa a mão na estátua do Sabu, o cãozinho que, devido a essa conexão, os dois perderam a vida no mesmo dia. Agora comenta aqui, vocês sabiam de alguma dessas histórias que eu acabei de falar para vocês? Se você gostou, não esquece de lascar o Dei Valor. Isso ajuda muito o nosso canal. O YouTube entende que esse vídeo é interessante, é importante e vai mandar para muito mais pessoas. Hoje que é Halloween, 31 de outubro.
Quem quiser colaborar ainda mais com o nosso canal, o povo hashtag seja membro. Você se tornando membro do nosso canal tem acesso a vídeos exclusivos, sem falar que os membros também têm acesso ao nosso grupo no WhatsApp, onde a gente conversa, manda alguns vídeos, a gente fala um pouco mais da nossa intimidade. E quem quiser conversar com a gente, tirar dúvidas, falar sobre a Argentina, participa das nossas lives. Toda sexta-feira, 9 horas da noite, aqui no YouTube, temos as nossas lives tirando todas as dúvidas, respondendo tudo sobre a Argentina. Nunca tem um tema em específico. E você que está pensando no da medicina, morar na Argentina, turistar, quer contratar uma assessoria? Mandacaru Assessoria. O nosso site está no box de informação. Qualquer dúvida, entra lá, clica, dá uma olhadinha em todos os nossos serviços. Espero que vocês tenham gostado, meu povo. Um grande abraço.